agora eu vou explicar sobre os arquivos identificação da remessa e órgãos. O primeiro deles, identificação da remessa, ele tem o objetivo de identificar aquele arquivo mensal que está sendo encaminhado, a qual município ele pertence, a qual órgão, a qual exercício, a qual mês de referência. Então esses são os campos que vocês vão preencher nesse arquivo. Lembrando que o código do município está disponibilizado no portal do SICOM numa tabela que foi definida pelo próprio Tribunal de Contas. Em relação às regras desse arquivo, que vocês têm que observar, a primeira é que o SICOM valida o exercício e o mês de referência. Sempre que vocês submetem uma remessa lá no portal do SICOM, tem que selecionar o exercício e o mês a que se refere aquela remessa. Então o SICOM verifica se você selecionou o mês e o exercício correto a que se refere aquele arquivo, para evitar de mandar arquivo em meses trocados. E o órgão responsável pelo envio, ele deve corresponder a um órgão que foi cadastrado lá no módulo Instrumentos de Planejamento. Primeiramente, vocês fizeram aquele cadastro lá no portal do SICOM, dos órgãos e dos gestores, e depois, quando fizeram a remessa do módulo Instrumentos de Planejamento, o SICOM validou se aqueles órgãos informados no módulo Instrumentos de Planejamento correspondem aos órgãos cadastrados no portal. Agora, no módulo Acompanhamento Mensal, ele também verifica se esse órgão informado aqui está de acordo com o que foi cadastrado no portal e com o que foi informado lá no módulo Instrumentos de Planejamento. O segundo arquivo, que é o arquivo de órgãos, primeiramente tem um registro onde são informados os dados cadastrais daquele órgão que está fazendo a remessa. Então ali vocês informam o nome do órgão, o tipo, se ele é prefeitura, se é Câmara Municipal, autarquia, fundação, daquela listinha toda. Depois vocês informam o CNPJ do órgão, endereço, e-mail e telefone. Para o caso dos regimes próprios de previdência que contemplam assistência à saúde, lembrando que vocês vão ter que cadastrar em dois órgãos separados. Um, que é o 05, para a parte apenas da previdência, e o outro, que é o 06, para a parte de assistência à saúde. Então, dessa forma, vai ser possível separar os dados orçamentários relacionados à previdência e os relacionados à assistência à saúde. E o segundo conteúdo é o registro dos responsáveis pela remessa. No caso, o gestor, o contador, o responsável pelo controle interno e o ordenador de despesa por delegação, se houver. As regras de preenchimento desse arquivo, então, a primeira é que o registro 10, que refere-se aos dados cadastrais do órgão, tem que ser único. Óbvio, é o único órgão que está encaminhando a remessa, então ali vai ter um único registro com os dados cadastrais dele. Já o registro dos responsáveis podem ter vários, porque são vários responsáveis elencados naquele mês. O órgão responsável deve corresponder a um órgão informado no módulo Instrumentos de Planejamento, aí aquela mesma regra que tem lá no arquivo de identificação da remessa. Ela se repete aqui. Pode ser informado apenas um gestor e um contador dentro do mesmo intervalo de datas, dentro de um mesmo período. É claro que dentro daquele mês pode ter mais de um gestor ou mais de um contador no caso de ter saído durante o mês, no meio do mês, Ou seja, você pode ter um contador ali do dia 1 ao dia 10 de janeiro e outro do dia 11 ao dia 31 de janeiro. Você vai estar informando dois dentro do mesmo mês, mas não vai estar informando dois dentro do mesmo intervalo de datas, Essa restrição, então, para não informar mais de um dentro do mesmo intervalo de datas, apenas para gestor e contador. Responsáveis pelo controle interno e ordenadores de despesa por delegação podem ter vários dentro do mês. E o período de responsabilidade que vocês vão informar é o período dentro do mês. A gente sabe que o prefeito, lá no caso, que é o gestor da prefeitura municipal, ele é eleito para um mandato de 4 anos, mas você não vai informar esse período de responsabilidade dos 4 anos. Você vai informar, se estiver mandando o arquivo de janeiro, do dia 1 ao 31 de janeiro, de fevereiro, de 1 ao 28 de fevereiro, e assim vai. Em relação às regras ainda, a gente tem o campo, que é o número e o estado de origem do CRC do contador, que é um típico exemplo daquele campo que está definido no layout como não obrigatório, mas em uma determinada situação ele torna-se obrigatório. Então, sempre que você estiver informando o tipo de responsável contador, obrigatoriamente tem que informar o número do CRC e o estado de origem desse CRC. E outro campo também, que é um exemplo dessa situação, é o ordenador de despesa por delegação. Sempre que você estiver informando esse ordenador, o campo cargo do ordenador de despesa por delegação torna-se obrigatório. Por que isso? A gente sabe que em muitos municípios o prefeito ele delega a competência de ordenar a despesa para os secretários municipais. Então esses secretários municipais serão informados aqui no SICOM como os ordenadores de despesa por delegação. E nesse campo do cargo, você vai poder informar se é o secretário municipal de saúde, ou o secretário de educação e assim por diante.
tá? Portanto, essas foram as regras e o conteúdo dos arquivos de identificação da remessa e órgãos.